Mesmo, é a prevenção do câncer de colo de útero, né? É o enfrentamento que o Brasil tem contra esse tipo de câncer, inclusive a vacina, tá? Para evitar, obviamente, no futuro que esse problema continue evoluindo. Para falar sobre isso, estamos recebendo hoje aqui a doutora Karine Lucena, ela que é ginecologista, né? Doutora Karine, quando a gente fala do Março Lilás, é claro que a gente quer que a conscientização aconteça, mas a preocupação com o câncer de colo de útero é o ano todo, né? Muito bom dia. Bom dia. Bom dia a vocês. Obrigada pela oportunidade, mais uma vez, de conversar com várias mulheres de todo o nosso estado. Bem, para a gente falar, vamos falar em termos de população, né? E o câncer do colo do útero é uma doença que mata muitas mulheres ainda, é a quarta doença que mata as mulheres hoje em dia, principalmente nos países em desenvolvimento, Brasil, África, e por causa de um exame tão simples, tão básico, que é a citologia convencional, que todos nós aqui, felizmente no Brasil, nós temos essa citologia convencional, tá? É disponibilizada nos postos de saúde. Então, o câncer do colo uterino é um câncer que ele é identificado no início. Então, muitas mulheres hoje ainda morrem com esse tipo de câncer, que é pela sua falta de cuidado consigo. É aquela questão do autocuidado, né? Independente de você estar com parceiro ou não, tá? Independente disso, você precisa fazer sim o exame do colo uterino. Não é porque você tem um parceiro fixo ou porque você está sem parceiro há muito tempo que você vai deixar de fazer. Não, independente. Então isso é um divisor de águas importante, porque durante um tempo, até quando surgiu a vacina, né, para obviamente prevenir nossas adolescentes, para que no futuro não tenham câncer de útero, quem se manifestou contra essa vacina acreditava que ela era um incentivo para que essa adolescente tivesse relações sexuais. Então, quer dizer que independente dessa questão, que também está associada às relações no dia a dia que a pessoa vai ter, o fato de não ter relações também pode colocar em risco essa mulher. Sim, e uma coisa importante, se ela se negligenciar, por exemplo, mulheres se separam, né? Mulheres mudam de parceiro, passam um tempo sem ter um parceiro. Ah, não vou fazer citologia não, porque eu estou sem parceiro, de forma alguma. Nesse intervalo de tempo, aquele vírus pode se proliferar sim, mas nem todos os vírus do HPV levam ao câncer do colo uterino. O que é importante falar é o seguinte, o sistema público, ela oferece a vacina para meninos e meninas, porque esses meninos e meninas serão homens e mulheres, irão ter relações sexuais, é uma coisa normal, você não está incentivando ninguém a nada, né? Mas você está protegendo aquele seu filho quando você tá orientando a fazê-lo. Então, assim, pelo sistema público, meninos e meninas dos 9 a 14 anos recebem a dose da vacina, é importante. Pessoas que estão imunocomprometidas, pacientes com HIV que estão em tratamento, pacientes que fizeram um transplante, também é ofertado pelo SUS, tá? Entre os 15 e 45 anos. E é muito importante abranger pacientes que têm doença autoimune, por exemplo, pacientes lúpicas, pacientes que, fora esse quadro, o governo disponibiliza a vacina, que são 3 doses, para essa categoria dos 15 aos 45. Para a categoria dos 9 aos 14, são 2 doses. Mas é muito importante tomar a vacina. Tem muitas pacientes que falam assim para mim, doutora, eu posso tomar vacina até quanto tempo? Se for sem ser via sistema público, até os 45 anos, ela pode receber sim. Porque existem sorotipos que levam ao câncer do colo uterino. Mas toda mulher que tem atividade sexual, ela vai entrar em algum momento com o vírus, mas nem todo vírus de HPV vai levar ao câncer do colo do útero. Então, mesmo as mulheres que entram em contato com o vírus ou que já foram diagnosticadas com o vírus, podem tomar a vacina ainda sem ter desenvolvido o câncer? Pode, com certeza pode. Pode, com certeza. E até os 45 anos, ela pode sim tomar a vacina. Então, além da vacina, o paciente passou dessa janela de oportunidade, digamos assim, 45 anos. Existem as imunoterapias, que são as beta-glucanas, com antígeno para o HPV, que a paciente também pode para melhorar o sistema imunológico. O grupo que é mais predisposto a câncer são as mulheres com uma multiplicidade de parceiros, tabagistas,
né? Pacientes imunocomprometidas. Quando ela entra em contato com o vírus que leva ao HPV, ao câncer do colo uterino, mas nós disponibilizamos no sistema público da citologia convencional, que é aquela da lâmina, no sistema de planos de saúde ou particular tem a citologia em meio líquido. Nessa citologia em meio líquido, o médico ele pode pedir uma captura híbrida, porque nessa captura híbrida para HPV ele vai identificar os tipos de HPV. E aí você vai saber se você tem mais predisposição ou não para ter câncer do colo uterino e você vai fazer o seu rastreamento. Com mais atenção, porque a mulher se descuida dessa questão da citologia. Em relação a sinais, eu queria muito falar sobre os sinais do câncer do colo do útero. Muitas vezes se manifesta com sangramento durante a relação, dor durante a relação, secreção de repetição, tá? Então, assim, se a mulher tem um sangramento vermelho vivo, durante a relação, se ela está com muita secreção... Independente do período menstrual. Fique alerta, procure o seu médico, não deixe para lá. Não é normal você sangrar, né? Não é um absurdo. Você tem que estar ligada aos sinais. Então, os sinais são muito importantes. Doutora, por que quando a gente fala da vacina, a gente inclui os meninos? É porque o vírus, ele fica no homem e o homem é quem transmite para a mulher? Essa é a lógica? Veja só. Isso, eu dei muito problema no consultório com isso, quando eu vi a paciente com HPV. Foi meu marido que colocou em mim. Então, é aquela guerra. Eu digo, em casa vocês conversam. Bem, a principal forma de transmissão do HPV é a transmissão, o contato sexual. Mas também pode ser através de objetos contaminados. Objetos íntimos. Íntimos com outra pessoa. Contato íntimo. O HPV, além do câncer do colo uterino, ele pode levar ao câncer de pênis, câncer de vulva, câncer de ânus, câncer de orofaringe. Então, por isso é muito importante nos meninos, tá? O sistema imunológico masculino é diferente do feminino, sim. Tem pacientes que, por exemplo, faz o exame, dá positivo, o esposo dá negativo. E aí? Ele não tem? Pode estar em latência, tá? E você vai cuidar de você. Você não vai agora criar, você vai cuidar da sua alteração, do seu sistema imunológico, né? Mas o HPV, ele não causa câncer só de colo. Câncer de pênis, câncer de ânus, câncer de orofaringe, câncer de vulva, câncer de vagina. Então, é importantíssimo a questão da vacinação. Quando a gente fala do tratamento, ele é medicamentoso ou é cirúrgico? Depende do estadiamento. Aí vai ter. Tem casos de lesão de baixo grau que o tratamento vai ser apenas com um cicatrizante e melhorar a imunidade. Lesões de alto grau, ela pode ser feita uma conização, que é retirada de um pedacinho do colo que tem o comprometimento. Principalmente em mulheres que querem parir. Já o câncer, que seja microinvasor ou invasor, a gente trabalha com a oncologia. Há casos que são cirúrgicos, retira a peça, o útero e os anexos, ok. E tem casos que não são operáveis, que fazem um tratamento com rádio, com químio, com braquiterapia. Então, realmente, assim, várias formas, dependendo da evolução, né, do diagnóstico, de como esteja. O fato é que existe vacina e para as meninas mais novas, aí a gente fala da responsabilidade também das famílias, das mães de levarem ali as suas filhas, né, as suas sobrinhas, quem é responsável por meninas que estão em idade de vacinação. Tem a vacina disponível, seus filhos, os meninos também, bem lembrado. Então, tem a idade ali que tem a vacina disponível pelo SUS. Então, vamos aplicar. E não adianta só uma dose, né? Apesar de que vacina tomada não é vacina perdida, mas não adianta só uma dose. Não. Tem que realmente fazer o ciclo. Fazer o protocolo. E outra coisa, o sistema de vacinação ele é tão importante que essas pessoas que se vacinaram, elas não precisam ser revacinadas. Para você ver a eficácia. Se você pega uma criança de entre 9 e 14 anos, uma criança virgem em tratamento, sem atividade sexual, o sucesso é muito alto. Quer dizer que o organismo dela já se prepara com esses anticorpos para, obviamente, protegê-la no futuro. Exatamente. Então, isso você está dando uma proteção imensa para o teu filho, para a tua filha. Qualquer dúvida, o médico, a médica pode tirar essa dúvida com essa paciente, explicar tudo, como é que funciona. As reações, efeitos colaterais, geralmente são efeitos colaterais local da vacinação, uma área vermelha, um pouquinho de febre, mas geralmente sem reações. Até que idade pode se vacinar nos postos de saúde? Postos de saúde dos 9 aos 14. Dos 9 aos 14. Mulheres acima disso, só na rede particular.
Aí pode se As vacinar mulheres- até 45 anos. Rede particular até os 45 anos, dos 15 aos 45 anos também é ofertado em rede pública, mas se a paciente tiver uma daquelas questões, doença, ou paciente portadora de HIV, ou paciente com alguma doença autoimune em atividade, pacientes transplantadas também, esse grupo. Então, Pacientes que foram abusadas sexualmente também têm direito. Então, Violência tá aí. sexual. Informação importantíssima, porque muitas mulheres acima dessa faixa de idade ali para vacina do HPV não se vacinam porque não têm o conhecimento. Então tem esses critérios, mas que abrange aí um público muito grande ainda aqui em Alagoas. E a informação mais importante é que, obviamente, as mulheres, independente de estarem ou não com vida ativa sexual, também precisa fazer esse acompanhamento com o profissional, esse rastreamento, né? E lembrar que a contaminação principal é pela relação, mas também há outras formas de contágio, por isso que você não deve, obviamente, inculcar como foi a contaminação. Tem que evitar, obviamente, a divisão de coisas e questões íntimas, né? Peças íntimas, como ela bem colocou, e principalmente trocar essa informação com o profissional médico, né? Ele é quem vai, obviamente, nesse momento te ajudar a compreender. O bom dessa história toda, doutora Karine, é que a cada ano as pesquisas evoluem, os dados melhoram e, consequentemente, por conta da presença da vacina, hoje o Brasil já faz projeções para redução do HPV. Acredito que isso é um número, uma expectativa, ou ainda temos um risco alto de contaminação? Por conta já da vacinação que já foi aplicada. Ainda não tem números assim? Ainda nós temos um alto risco em termos de câncer do colo uterino. Por exemplo, eu trabalho em um hospital público aqui de Alagoas e eu pego, infelizmente, mulheres com 30 anos, 31 anos com câncer invasivo de colo uterino. Porque ela começa a sua atividade sexual muito cedo, 15 anos, 14 anos, não tem esses cuidados. Quando a mulher tem a sua primeira relação sexual, depois de 1 ano, ela colhe a citologia. Pelo Ministério Público, fazer a citologia é de 3 em 3 anos, mas, sinceramente, eu não faço assim. Eu faço todos os anos, sim, que eu acho super importante. E a gente ainda vive um país que precisa de campanhas diárias porque as pessoas se esquecem das doenças, das ISTs, das doenças sexualmente transmissíveis. Porque elas são silenciosas durante um tempo, né? Quando vem se manifestar é porque já está em estágio avançado, né? É porque a nossa geração foi bem... Se você observar, há 10 anos atrás, quantas campanhas nós tínhamos em relação a HIV, gonorreia, clamídia, nós tínhamos outro estilo de campanha. Hoje nós precisamos voltar a essas campanhas. Nós não estamos voltando as nossas atenções para esse tipo de coisa. Acho que está ultrapassado, é de vanguarda, entendeu? Mas assim, nós temos que voltar nossa atenção para as campanhas em relação às ISTs, porque as pessoas estão transantes, digamos assim, muito jovens e mais velhas. Né? Hoje em dia, pelo Ministério Público, Ministério da Saúde, desculpe, as mulheres até os 64 anos era protocolo para citologia. Hoje não, uma mulher de 64 anos está bem, ela tem um namorado, então ela precisa colher sua citologia. Não pode deixar essa mulher solta, tá? Então é importante que o ginecologista converse com ela. Né? As mulheres envelhecidas, vamos dizer, de hoje não são as mesmas envelhecidas do passado. Então, as mulheres que estão caminhando para os seus 60 anos estão aí no auge da vida, da sua juventude, então são mulheres ativas, inclusive sexualmente. Uma dúvida em relação àquelas mulheres que já foram diagnosticadas com HPV, o Marcos falou sobre os procedimentos e o tratamento para determinados casos, aquelas mulheres que chegam a retirar o colo do útero e o útero, elas ainda permanecem com o vírus, ainda tem algum risco de desenvolver câncer? Veja só. Se ele tiver localizado no útero, retirou o útero, vai fazer sua citologia de 2 em 2, de 3 em 3 anos. Mas, se for uma paciente com câncer microinvasor ou invasor, que fez aquele protocolo de rádio, de BRCA, não. Essa tem que ser de 6 em 6 meses, durante 5 anos. Então, e depois, é o protocolo de prevenção normal, né, para paciente oncológico. Exato, já é um outro momento. Mas as mulheres que não chegaram a desenvolver o câncer, com a retirada do útero, mantém o protocolo de prevenção. Se for, como a gente fala, carcinoma in situ, localizado em útero, sem ser microinvasor, retirou a peça, ok. Faz sua citologia a cada 2 anos, porque tem um câncer de vagina. Né? É mais raro? Mas existe.
Então quer dizer que ele causado também pelo provoca HPV. metástase, da mesma forma como qualquer outro tipo de câncer. Ou é sempre fechado no útero? Veja só, se for câncer, de fato, câncer microinvasor ou invasor, ele pode dar metástase sim, para anexos, para outros órgãos do nosso corpo. Mas quando ele está só localizado no útero, que você retira o útero e os anexos, que são ovários, aí você vai fazer o controle normal. É diferente de uma paciente oncológica, que ela fez rádio, que ela fez BRAC, que o risco de metástase óssea é maior, o risco de metástase pulmonar é maior. Essa precisa estar em acompanhamento com o serviço de oncologia. Então, as mulheres que estão aí, se enquadram nesse cenário, mantenham a sua rotina de consultas, exames em dia, dentro da... É um acidente aqui ao vivo. Dentro do... É isso aí. Dentro do prazo que é estabelecido e preconizado aí pelos médicos, né? Para que se tenha uma segurança e não haja problemas em relação a uma surpresa futura. Pois é, e você, homem que ama sua mulher e ama suas filhas, né? Primeiro, se estiver na idade da vacina, incentivá-las a se vacinar, né? E no caso da sua companheira, claro, incentivá-la sempre a fazer consulta, porque o SUS atende também, tem lá a profissional de ginecologia, o profissional de ginecologia para orientá-lo, tá certo? E principalmente cuidar da sua saúde. Doutora Karine Lucena, nossa colaboradora ginecologista, hoje falando sobre o Março Lilás. É possível que ela volte, tá? Com outra temática também, abordando a importância dessa situação da vacina, principalmente. Estaremos juntos. Obrigado. Boa semana de trabalho. Resto de semana. Obrigada. Até a próxima. Boa viagem. Obrigada. O papo sempre rende, né? Estou chegando para Arapiraca. Chego já. Vai, Marcos, tem recadinho. É pra mim agora. A Med Rádio está com você também para cuidar do seu coração. Na Med Rádio você